E aí galera, se liga nessa história que vai te deixar de queixo caído. A gente vai falar de um cara que não era só músico, tá ligado? Ele era arte, era inspiração, era um gigante que no fim das contas lutou a batalha mais difícil de todas, a batalha contra o próprio coração. Preparem-se, porque a jornada de Cedric McMillan é daquelas que te fazem pensar na vida, no que realmente importa. Se liga na vibe, porque o que vem por aí é pesado. Lá em New Jersey, bem antes dos palcos e dos holofotes, existia um moleque com um lápis na mão e um sonho gigante na cabeça. Cedric McMillan não estava nem aí para bola ou para videogame. O barato dele era desenhar super-heróis, corpos musculosos. Ele já via a arte na forma humana, saca? Era um artista nato, só que a tela dele ainda estava em branco. A infância em New Jersey era de boa, mas o sonho de crescer forte, de ser grande, já pulsava dentro dele. Não era só por vaidade, era uma busca por algo maior, por uma versão épica de si mesmo. E foi nessa busca que ele encontrou um caminho que poucos esperariam de um futuro gigante dos palcos, o Exército dos Estados Unidos da América. Em Fort Jackson, ele não era só um soldado, era um instrutor, e a disciplina militar, meu irmão, moldou o homem e o atleta. Cada flexão, cada corrida, cada ordem cumprida não era só treino físico, era forja de caráter. Ali, Cedric aprendeu que a força não vem só dos músculos, mas da mente e da resiliência. Ele estava construindo não só um corpo, mas uma fortaleza. Mas calma, porque essa é só a primeira parte da história. Depois de forjar o corpo e a mente no exército, Cedric McMillan, já adulto, encontrou um novo campo de batalha, a academia. Não foi de primeira não, ele já tinha uma base, mas foi um amigo que deu um empurrão que ele acendeu a chama do fisiculturismo. E quando ele entrou nesse mundo, meu parceiro, a história mudou de vez. Em 2007, ele subiu no palco pela primeira vez. E o que aconteceu? Uma ascensão meteórica. Não era só força bruta, era algo mais. Enquanto o mundo corria atrás de tamanho, ele buscava harmonia. Os outros queriam ser monstros de volume. Ele queria ser uma escultura. E foi essa diferença que o fez brilhar. Ele tinha um estilo clássico, uma estética que lembrava os tempos de ouro do fisiculturismo. Não era só sobre levantar peso, era sobre arte, sobre proporção, sobre simetria. Ele era parte homem, parte arte. E essa visão, essa busca pela perfeição ia levá-lo a lugares que ele nem imaginava. Mas a jornada ainda tinha muitos desafios pela frente. Será que ele conseguiria manter essa essência em um esporte que mudava tão rápido? Cedric não era só um atleta, era um maestro da forma. Ele não só conquistou o público, mas também os juízes, com uma simetria que parecia desenhada à mão, uma proporção que desafiava a gravidade e uma beleza física que era pura poesia em movimento. Ele não era só grande, ele era perfeito. E essa perfeição chamou a atenção de um dos maiores ícones do esporte. O carinho de Arnold Schwarzenegger por Cedric era visível. Arnold, o próprio ícone da Era de Ouro, via em Cedric a essência do fisiculturismo clássico. E essa admiração culminou em um momento épico, a vitória no Arnold Classic 2017. Não foi só uma vitória, foi um coração. Arnold, emocionado, entregou o troféu e o mundo do fisiculturismo aplaudiu de pé. Arnold não economizava elogios. Ele dizia que o corpo de Cedric
representava a era de ouro do esporte, aquela época em que a estética e a arte eram mais importantes que o volume bruto. Cedric era a prova viva de que o fisiculturismo podia ser elegante, podia ser belo, mas por trás de todo esse brilho, a vida de Cedric ainda guardava um segredo que poucos conheciam. E esse segredo ia testar seus limites de uma forma que ninguém imaginava. Qual seria o próximo capítulo dessa saga? Enquanto Cedric McMillan brilhava nos palcos, conquistando títulos e o coração de lendas como Arnold, ele ainda tinha outra farda para vestir. Sim, mesmo com toda a fama, ele continuava servindo no exército. Para muitos, isso era loucura. Como conciliar treinos insanos, viagens pelo mundo e a rotina militar? Mas para Cedric, era mais que um dever, era parte de quem ele era. Ele era um soldado em guerra, não só no campo de batalha, mas na vida. A farda militar não era um peso, era uma extensão de sua disciplina e da sua lealdade. Ele conciliava treinos pesados, viagens exaustivas e a rigidez da vida militar com uma maestria que deixava todo mundo de boca aberta. Era a prova de que a força de vontade dele ia muito mais além dos músculos. A lealdade à pátria e ao esporte eram inabaláveis. Ele era um exemplo de dedicação, um verdadeiro herói que não escolhia lados, mas abraçava todas as suas paixões. Mas essa vida dupla, essa rotina puxada, cobraria um preço alto demais. E o que aconteceu em seguida, ninguém esperava. Será que o corpo de um gigante aguentaria tanta pressão? A vida de Cedric era uma montanha-russa de glórias e desafios, mas por trás dos sorrisos no palco, uma guerra silenciosa estava sendo travada. O corpo, antes uma obra de arte, começou a dar sinais de cansaço. Lesões, uma atrás da outra, como golpes certeiros, uma queda de bicicleta, fraturas, cirurgias. Cada cicatriz era um lembrete da fragilidade humana, mesmo para um gigante. Mas o pior ainda estava por vir. Não era só os ossos que doíam, a pneumonia, a Covid-19 e então o golpe mais cruel, a insuficiência cardíaca. Em 2021, ele quase partiu. A vida por um fio, o coração falhando. Para muitos, seria o fim da linha. Mas para Cedric, o soldado, o artista, o guerreiro, ainda tinha uma última batalha a lutar. Mesmo com o corpo gritando por socorro, ele tentou voltar aos palcos. A paixão pelo esporte e a vontade de inspirar eram mais fortes que a dor. Ele queria provar que era possível, que a força de vontade podia superar qualquer obstáculo. Mas o destino, às vezes, tem outros planos. E o que aconteceu em seguida deixou o mundo do fisiculturismo em choque. O gigante que parecia indestrutível estava prestes a enfrentar seu último e mais doloroso desafio. O que será que o futuro reservava para Cedric McMillan? A notícia chegou como um soco no estômago. Em 12 de abril de 2022, o coração que tanto lutou, que tanto inspirou, parou. Cedric McMillan, o gigante de Maplewood, o artista dos palcos, o soldado da vida, nos deixou. Uma parada cardíaca levou embora um dos nomes mais queridos e respeitados do fisiculturismo mundial. A comoção foi imediata. Fãs, atletas, treinadores, todos lamentaram a perda. As redes sociais foram inundadas com homenagens, depoimentos emocionados.
Lembranças de um homem que tocou a vida de tanta gente. Ele não era só um fisiculturista, era um amigo, um mentor, uma inspiração. As palavras de carinho e admiração ecoavam por todo o mundo do ferro, mostrando o tamanho do legado que ele deixou. A trilha sonora, antes vibrante e cheia de energia, agora tocava uma melodia de despedida. Uma homenagem sutil, mas profunda, a um homem que viveu intensamente, que lutou suas batalhas com bravura e que, no fim, deixou uma marca indelével no coração de todos. Mas a história de Cedric não termina aqui. Sua vida, suas lutas, seus ensinamentos continuam a ecoar. E o que ele nos deixou vai muito além dos músculos. O que será que podemos aprender com a jornada desse gigante? No fim, Cedric não era só mais um corpo gigante. Era um artista, um pai, um herói que ensinou que a beleza não está só na força, mas na forma como você enfrenta a vida. Ele nos mostrou que a verdadeira grandeza não se mede em quilos de músculo, mas na resiliência do espírito, na paixão que move a gente e na capacidade de se levantar, mesmo quando a vida te derruba. A jornada de Cedric McMillan é um lembrete de que somos mais do que a nossa casca, somos a nossa história, as nossas lutas e os nossos sonhos. Ele partiu, mas o legado dele, a mensagem dele, continua viva e a gente que está aqui tem a chance de aprender com ele, de se inspirar, de buscar a nossa própria arte, a nossa própria harmonia. E aí, curtiu essa história? Se você se emocionou, se inspirou, se essa jornada te fez pensar, então não perde tempo, deixa seu like, fortalece o canal aqui, ajuda a gente a crescer e espalhar essa mensagem motivacional para um monte. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo e, claro, compartilha essa braba com a galera, porque a história do Cedric merece ser contada e recontada. Tamo junto nessa e até a próxima. Não se esqueça, eu acredito em você.